Olá! Hoje a gente vai mergulhar num sistema bem peculiar, digamos, e controverso. É a chamada Cabala Rúnica. E a nossa análise aqui se baseia num documento do Joy of Satan Ministries. A ideia central deles é que o som, a vibração, pode literalmente moldar a realidade. Vamos entender como eles propõem isso. E logo de cara, o material já joga uma pergunta no ar, uma pergunta bem provocadora. No princípio, era o verbo. Mas e se o verbo foi mudado? Pensem nisso. A ideia aqui é que um conhecimento ancestral fundamental foi de propósito corrompido. E essa é a base de tudo que a gente vai ver a seguir. Tá, mas afinal, o que é essa tal de Cabala Rúnica, segundo essa fonte específica? Bom, de forma bem direta, é um tipo de magia que se baseia totalmente no som. A crença é que, se você conseguir produzir vibrações sonoras específicas, com a intenção certa, com foco, você pode manifestar coisas no mundo material, resultados físicos concretos. E a primeira parte do documento já deixa claro. Eles não veem isso como algo novo. Pelo contrário, a tese é que se trata de uma cabala perdida, um sistema antigo que foi abafado, suprimido de propósito. E aqui a gente chega no coração da alegação deles. A citação diz: o resultado é a profanação de textos espirituais dos gentios a fim de remover o conhecimento mágico e privar os gentios de todos os poderes ocultos. Ou seja, a acusação é bem direta. Eles afirmam que esse conhecimento mágico foi retirado de propósito especificamente para tirar o poder dos gentios. E é aqui que o sistema deles se diferencia, sabe? Eles argumentam que a verdadeira cabala não é sobre letras e números, como muita gente pensa. Não. O segredo, o poder de verdade, estaria em vibrar os sons da maneira correta. A pronúncia, a vibração, é isso que importa. Ok, então se a pronúncia é o mais importante de tudo, como é que isso funciona na prática? Bom, agora a gente entra na parte da técnica, no núcleo do sistema, o poder da vibração. Para ilustrar, o documento dá um exemplo bem prático, uma meditação de cura. Funciona mais ou menos assim. Primeiro passo: você entra em transe, se concentra e respira energia para dentro do órgão que quer curar. Segundo, você afirma sua intenção, diz em voz alta algo como "estou respirando uma poderosa energia de cura". E aí vem o terceiro e mais importante passo. Na expiração, você vibra o nome da runa escolhida, tentando sentir essa vibração fisicamente lá, no órgão-alvo. E olha, a precisão aqui é levada muito a sério, a ponto do texto citar uma suposta instrução direta de Satã, que teria dito para rolar o R totalmente, bem no estilo germânico. A mensagem é cristalina, a pronúncia exata não é um detalhe, é a condição para a magia funcionar. Certo. E que sons são esses que precisam ser vibrados com tanta precisão? São os sons das runas do antigo alfabeto Futark. Nesse sistema, elas são tratadas como um verdadeiro alfabeto de poder. Vamos pegar um exemplo, a runa Thorizaz, ou espinho. A ideia por trás dela é a de uma força bem direta, sabe? Uma força que corta, que quebra barreiras, que aplica um poder mais bruto. E é aqui que a gente vê a dualidade do sistema bem clara. A mesma runa, Thorizaz, pode ser usada tanto para o que eles chamam de magia branca, tipo para cura, sabedoria, coragem, quanto para magia negra, para destruição, confusão, para controlar outras pessoas. A ferramenta é a mesma, percebe? O que muda é a intenção por trás. E essa história de magia branca e negra não é só para essa runa, não. Isso é, na verdade, uma regra, a base de todo o sistema que eles apresentam. Vamos ver mais um exemplo para isso ficar bem claro. A runa Gebo, que significa presente ou dádiva. A energia dela está ligada a alianças, trocas, sacrifícios, a essa ideia de dar e receber. E de novo, a dualidade. No lado da magia branca, Gebo serviria para magia sexual, para formar alianças, casamentos. Já no lado da magia negra, a mesma runa vira uma ferramenta para forçar alguém a uma obrigação que não quer ou para trazer dor e sacrifício sem nenhuma recompensa em troca. E esse padrão se repete. Kenaz, a tocha, pode iluminar ou pode incitar a estupidez. Unjo, a alegria, pode curar a depressão ou criar uma autoconfiança perigosa. Nautis, a necessidade pode dar força para aguentar uma dificuldade ou pode justamente trazer sofrimento. Fica bem óbvio que, nesse sistema, todo poder tem seu lado sombrio. Beleza, com os conceitos e as runas já apresentados, o documento introduz a principal ferramenta para colocar tudo isso em prática, o chamado Rosário Satânico. E a origem desse rosário, segundo eles, é bem polêmica.
A alegação é que o rosário católico que conhecemos seria, na verdade, uma cópia corrompida do japamala tibetano. A prova que eles usam para isso é a matemática. O rosário tem 54 contas, que é exatamente a metade das 108 contas de um japamala tradicional usado para repetir mantras. E tem um número que é chave em toda essa prática, o número 40. A recomendação do documento é que qualquer trabalho mágico seja feito por um ciclo de 40 dias seguidos. Eles afirmam que essa é uma prática poderosa que tem raízes lá no Antigo Egito. E as regras para usar esse rosário são bem específicas. Primeiro, ele é uma ferramenta para contar as vibrações sem perder o transe, a concentração. Segundo, o trabalho tem que ser feito por 40 dias sem interrupção. E talvez o mais importante, eles dizem que as energias não podem se misturar. Por isso, seria necessário um rosário só para a magia negra e outro separado para os outros trabalhos. Cada praticante faria o seu próprio, com 108 contas. Então, o propósito aqui é duplo, né? Fica bem claro. Para quem segue isso, usar o tal rosário não é só um ato mágico, é também um ato simbólico, quase político. É uma forma de pegar de volta o que é nosso, como diz o texto, e ao mesmo tempo uma provocação, uma blasfêmia contra a Igreja Católica. Então, para a gente amarrar as pontas, o que esse material apresenta é um sistema de magia que junta as runas com o poder da vibração sonora. Tudo isso baseado na crença de que um conhecimento antigo foi escondido de propósito. E eles oferecem um método que, na visão deles, serve para recuperar e usar esse poder perdido. No final das contas, esse documento é um exemplo muito interessante de um fenômeno maior. Ele mostra como símbolos e tradições antigas são muitas vezes ressignificados, interpretados para se encaixar em novas ideologias, em novos sistemas de crença. E isso leva a gente a uma reflexão, né? Como os grupos de hoje pegam esses símbolos antigos e os adaptam para as suas próprias visões de mundo.